Olá, personas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, mais um vídeo sobre a história do design gráfico. Dessa vez, vamos falar do design no século XVIII. Eu já vou avisando que esse vídeo aqui eu vou ter que dividir em duas partes. Isso porque, diferente do século XVII, que não teve muitas inovações no campo do design, o século XVIII veio passando o rodo e trazendo inovações que não couberam em um único vídeo. Sem mais delongas, bora lá! Logo ali no começo do século XVIII, a gente tem a introdução de um novo método de construção dos tipos, que acaba deixando de lado aquela herança meio caligráfica e passa a ter uma pegada, assim, mais exatas. Eles pegaram um quadrado de 64 unidades, depois, cada uma dessas unidades foi dividida em 36 unidades menores, gerando um total aí de 2.304 quadradinhos. Isso fez com que os tipos deixassem de lado aquela pegada do estilo antigo, com aqueles traços bem uniformes, sabe? E introduzisse o que a gente tem hoje como romanos de transição, que por sua vez tem uma construção bem mais mecânica do que o do estilo antigo. O único problema desse grid aí de 2.304 unidades era que quando reduzido o tamanho do texto, ele não funcionava muito bem. Mas o grande boom do design do século XVIII veio com a introdução do estilo rococó. Sabe, o movimento artístico? O rococó foi um movimento artístico e de arquitetura, que nasceu ali na França do século XVIII, em oposição ao barroco, que já vinha dominando o campo até o momento. Ele é um movimento bem aristocrático, que preza pelo prazer da vida e fuga das dores. Assim como o barroco, ele curte sim umas ornamentações, mas em um nível bem mais leve, quando comparado ao barroco, que por sua vez tinha algo muito exagerado, não sei se vocês lembram. No rococó, nós temos ali a busca pela leveza. Então, as cores são empregadas em tons pastéis, as curvas são mais suaves, a gente tem aí o uso de rendilhados e formas vegetais, e até mesmo um pouco da retomada da arte clássica e da arte medieval. E assim como todos os outros movimentos artísticos, o rococó também afetou o design. E essa expressão do rococó no design se deu basicamente por um cara chamado Pierre-Simon Fournier-Lejeune. Eu acho que está certo, espero que esteja. Com apenas 24 anos, esse cara fundou uma empresa de fundição de tipos. Foi ele quem implantou a padronização do tamanho dos tipos, que na época era uma verdadeira bagunça. Ele fez isso por meio da publicação de uma tabela que se dividia em 12 linhas, cada uma dividida em 6 pontos, sendo o tamanho do tipo estipulado por uma linha e 4 pontos. Algo bem próximo dos 12 pontos que a gente tem hoje, sabe? E esse cara, o Lejeune, também foi responsável por introduzir a primeira família tipográfica, por assim dizer, né? Ele produziu um arsenal desse novo estilo romano, sabe? Esse romano de transição, cheio de fontes regulares, itálico, manuscrito decorativo, ornamentos e muito mais. Tudo padronizado dentro das medidas. E seus tipos eram basicamente usados em produções que mostravam a vida dos aristocratas, um povo que vivia loucamente a filosofia hedonista da época. Vida louca na França do século XVIII. E essas produções eram extremamente populares, porque mostravam uma vida totalmente fora da realidade da época, sabe? Que na realidade era de muita pobreza. Então meio que fugia, era uma fantasia. Era quase um conto de fadas. Basicamente o que a gente tem hoje no Instagram, sabe? E essas produções continuaram populares até a chegada da Revolução Francesa, ali na metade do século XVIII, mais pro final da metade do século XVIII, que veio para dar fim à monarquia e, consequentemente, o movimento rococó. Além dessas superproduções que ele fazia, o Lejeune também foi responsável por introduzir manuais tipográficos, que acabou transformando ele num grande nome do design da época. Foi também no século XVIII, na Inglaterra, que surgiu uma das mais famosas fontes tipográficas da história, a Caslon. Vocês conhecem? E o responsável por ela foi ninguém menos do que o William Caslon. Achou que eu ia falar Shakespeare, né? Antes de ser um fundidor de tipos, o Caslon trabalhou para um cara que fazia gravação em cano de arma de fogo.
Por conta disso, ele adquiriu a habilidade de fundição e abriu a sua própria loja de fundição em 1720. E o trabalho dele viralizou numa velocidade absurda. Até ali o final do século XVIII, a maior parte dos impressores ingleses utilizavam a fonte Caslon. A fonte não tinha nada de especial em termos de beleza, mas era extremamente legível e bem mais robusta, se você for comparar aí com o tipo romano que estava sendo utilizado no restante da Europa. Com toda essa fama, não demorou muito para a fonte Caslon sair da Europa. Logo ela chegou nas colônias americanas, onde também foi largamente utilizada. Curiosidades. Sabe a Declaração da Independência dos Estados Unidos? Aquela que o Nicolas Cage tenta roubar no filme da Disney? Eu acho que é. Então, nessa declaração foi utilizada a fonte Caslon. Legal, né? Caslon famosão. Mas não para por aí não. O século XVIII teve muita inovação. E um dos responsáveis por essa inovação foi o John Baskerville. Baskerville. É o carinha que dá nome àquela fonte que você tem no seu PC. Procura aí que você vai achar. Baskerville. O cara foi pica. Mas isso você só vai ver na semana que vem, na parte 2 desse vídeo. Yay! Então, se inscreve no canal. Ativa o sininho para você ficar por dentro do próximo vídeo que vai sair. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like. Se tiver alguma dúvida, sugestão, crítica, comenta aqui embaixo, pois eu quero saber, tá bom? Um beijo da tia Sigrid.